Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio. Quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Estamos aqui, nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo. A tremedeira que não é de nervosismo, é porque eu estou cheia do Espírito, amém? E realmente, obrigada, pastor, por confiar, né, por realmente acreditar naquilo que o Senhor tem falado com a gente. E eu queria te pedir muito para que você possa abrir o teu coração. É uma palavra que Deus tem mexido realmente comigo muito nos últimos dias. É um tema que eu amo muito falar sobre o Espírito Santo, porque quando ele entra nas nossas vidas, quando o Espírito Santo ele te confronta, quando o Espírito Santo chega até você, ele bate na tua porta e você deixa ele entrar, a tua vida acontece, uma revolução acontece na tua casa. Então é sobre isso, sobre algo transformador que Deus quer fazer na tua vida, amém? Assim como tem feito na minha, como quer fazer mais e mais nas nossas vidas. Nós vamos falar um pouquinho, se puder projetar ali, Loreni, Atos 18, de 24 a 26. Quando o pastor me deu esse desafio, né, de trazer a palavra, de compartilhar aqui com vocês, eu estava, né, a gente está fazendo aquele período de devocional, né, em conjunto com a igreja, e foi bem no dia que eu estava lendo Atos 19. E quando eu li, né, o que a gente vai ler um pouquinho mais para frente, os meus olhos saltaram naquele momento. E eu comecei a buscar, então, do Senhor. E o Senhor falou comigo, volta um pouquinho. Então, a gente vai ler um pouquinho de Atos 18, 24 a 26. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Aqui nós estamos falando sobre um homem que conhecia muito a palavra, era um homem que ele era extremamente culto, ele era profundo nas Escrituras. Apolo ele era um grande pregador do Evangelho. E o texto fala que ele ensinava ousadamente, ele tinha ousadia sobre aquilo que ele ministrava. E no versículo 25, ele fala que ele conhecia o batismo, apenas o batismo de João. Até quero ler de novo com você. Ele fala assim, fora instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor ele falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. O que Apolo fazia aqui era ensinar sobre conhecimento. Certamente ele era um homem de Deus, certamente ele conhecia as Escrituras, mas o que ele podia compartilhar era aquilo que ele conhecia. No versículo 29, fala que com ousadia ele convencia publicamente aos judeus, mostrando pelas Escrituras. Então nós vemos aqui um homem que se dispôs a falar, que se dispôs a ensinar, e a Bíblia fala que ele convencia poderosamente as pessoas sobre Jesus, e ali ele ganhava muitos discípulos. O que a história de Apolo me ensina é que muitas vezes a gente se comporta dessa forma. A gente conhece muito a palavra, nós conhecemos muitas Escrituras, nós ensinamos, nós ganhamos vidas para Jesus, nós acabamos estabelecendo um padrão de vida, alguns ritos,
algumas teorias que nós inventamos, alguns marcos que nós estabelecemos nas nossas vidas. Porém, a gente não conhece a intimidade do Espírito Santo. Isso é algo que realmente, quando a gente entende essa chave, ela transforma as nossas vidas. O que a história de Apolo me ensina é que muitas vezes a gente está preso nesses lugares que a gente constrói dentro de nós. Nós estamos presos nessa forma de viver, buscando o alvo certo, porém da forma errada. Um pouco mais à frente, a gente vai ler sobre Paulo. Quando ele chega em Éfeso, ele encontra ali um grupo de pessoas, um grupo de discípulos, e que provavelmente, a Bíblia não deixa claro, mas provavelmente foram discípulos já feitos por Apolo. Então, aqui vai começar a minha mensagem. A gente vai falar sobre Espírito Santo, um amigo íntimo. Amém? A gente vai ler ali Atos 19. Lorena, se você puder projetar. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. E ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo chega ele chega em Éfeso, e esse lugar é um lugar culturalmente avançado para aquela época. As pessoas que moravam ali, que habitavam ali, eram cerca de 400 mil habitantes, pessoas que tinham muita condição financeira, pessoas que eram muito bem, conheciam muito as escrituras, a cultura, eram pessoas muito influentes. E Éfeso, ele era uma cidade que ele avançava culturalmente, ou seja, ele não estava lidando com pessoas que eram ignorantes no conhecimento. Só que ao chegar ali, Paulo, então, ele encontra 12 discípulos, 12 pessoas reunidas, 12 pessoas que conheciam a palavra, 12 pessoas que conheciam aquilo que a Escritura podia provocar na vida das pessoas. E qual foi a primeira pergunta que Paulo fez? Alguém se arrisca a falar? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo podia ter perguntado tantas coisas para aquelas pessoas. E ele pergunta: vocês conheceram o Espírito Santo assim que vocês receberam Jesus? Assim que vocês entenderam? Vocês receberam o Espírito Santo? E essa pergunta eu quero fazer para vocês nessa manhã, para que a gente possa entender. Nós recebemos o Espírito Santo assim que nós cremos a palavra, assim que nós acreditamos em Jesus, assim que nós entregamos a nossa vida para Ele. Paulo, ele não perdeu tempo ali naquele lugar. Ele sabia que ele precisava ele tinha uma missão naquele lugar. E ele não poderia contar só com pessoas que conheciam a palavra. Ele precisaria contar com pessoas que eram cheias do Espírito Santo, que eram cheias da vida do Espírito Santo. E é sobre isso. Paulo, ele precisava então de ajuda para continuar o seu trabalho como evangelista, como missionário. E ele sabia que ele não podia contar só com pessoas, como eu falei aqui, que não viviam a palavra. Amém? A resposta deles foi notória. Eles já falavam logo de cara: não, a gente nem conhece. Então, o significado da palavra conversão, ela fala de transformação. Ela fala de transformação. A transformação, ela se refere a um novo estado. Então, quando a gente se converte, a gente muda a nossa forma de ser. Então, a gente não é mais os mesmos. Amém? Talvez a gente viva uma vida ali como cristão, conhecendo tudo que a palavra pode nos ensinar, tudo aquilo que a gente pode ser, tudo aquilo que o Espírito Santo pode fazer em nós, mas a gente não dá essa liberdade para Ele. Então, a gente acaba achando que isso é normal, que isso acaba sendo algo que no nosso dia a dia está tudo bem. Eu vou vivendo da forma como eu conheço, da forma como eu sei, eu vou inventando a minha forma de viver, e a gente acaba coibindo a participação do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus pode transformar a nossa história. O Espírito Santo de Deus pode transformar. Ele pode transformar a sua forma de viver. O Espírito Santo de Deus, ele deseja que você seja íntimo dele, você tenha liberdade nele, você tenha acesso a ele. Amém? E quando isso acontece, ele revoluciona as nossas vidas. Só que ele também exige alguma coisa da gente. Ele exige um pouquinho de renúncia, ele exige renúncia. Ele exige que nós realmente abandonemos a nossa forma antiga de viver. Nós abandonemos o pecado. Então não existe vida com o Espírito Santo quando o pecado ele habita junto. Não existe, não é possível. Eles não caminham, não cabem no mesmo espaço. Não tem como o pecado habitar junto com o Espírito Santo.
Eu quero orar nessa hora e pedir para o Senhor, né, para que Ele fale conosco. Paizinho, se você puder fechar os teus olhos, se dobrar diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque nós confiamos no Espírito Santo, na obra perfeita que Ele pode fazer em nós. Não existe nada mais perfeito do que a Tua presença, Pai, do que aquilo que transforma, do que aquilo que nos enche de poder. Deus, eu quero clamar nessa hora para que toda mente, Pai, esteja cativa àquilo que o Senhor quer ministrar nessa manhã. Que ninguém esteja preso aqui, Pai, a forma, a gestos, Pai, aquilo que o homem pode trazer, mas que a Tua palavra possa confrontar os nossos corações nessa manhã. Senhor, eu quero te pedir nessa hora para que toda situação pecaminosa que porventura habite nas nossas vidas nos faça pecar contra o Senhor, ou que talvez a gente não permita que o Espírito Santo entre. Deus, que o Senhor possa trazer a memória nessa hora. Deus, nós clamamos aqui por uma igreja, Deus, avivada, uma igreja santa, uma igreja que se curva, Pai. Uma igreja que tem vida no Espírito, Senhor. E que nós possamos entender que a vida no Espírito não caminha com o pecado. E que isso seja algo revelador. Talvez algo que a gente nem lembre, ou que a gente nem entenda o que é. Mas que o Senhor nos mostre aquilo que nos afasta de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, continuando no versículo 3, Paulo pergunta: em que vocês são batizados? E eles respondem: no batismo de João. Então, Paulo explica para eles: o batismo de João, ele serve apenas para arrependimento de pecados. Então, quando nós somos batizados, nós somos ali submersos na água, a gente reconhece publicamente que a gente está reconhecendo que nós somos pecadores. Então, nós nos arrependemos. Amém? Mas o batismo, ele serve apenas para confessar que Jesus, então, ele é o seu Senhor e Salvador. Só que se ele não vem junto de uma transformação na tua vida, ele é apenas um rito. Né? Então, a gente vai ali, faz aquele momento ali lindo, né? Que enche os meus olhos de lágrimas sempre, porque sempre são vidas novas, né? Chegando para o Senhor. Mas, se a partir daquele momento você não entender que a sua vida é outra, então você só cumpriu um rito. Então, de nada valeu aquele batismo. Então, é isso que Paulo começa a falar, né? E ele estabelece ali um marco de um novo começo na sua vida. Ele rompe com a vida passada e aí a gente começa numa vida nova, num tempo novo. 1 Pedro 3:21, Lorenice, dá para projetar? Ele fala assim: e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo. Ou seja, o batismo não salva os teus pecados. Ele não tira a sujeira do teu corpo. Mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o batismo, ele tem que vir acompanhado de uma consciência nova. De algo novo que você vai começar a produzir quando você busca o Senhor. Quando você se arrepende, você se batiza. O ato do batismo não passa de um rito, como eu falei aqui. Mas a consciência pelo qual nós estamos fazendo isso, ela transforma as nossas vidas. Ela gera mudança em nós. Então, falar que é cristão e a gente se batizar e a gente continuar da mesma forma, não mudou nada. Não mudou nada. Você continua da mesma forma. A mesma pessoa, cometendo os mesmos pecados, os mesmos delitos, as mesmas coisas. E aquilo vai te afastando do Espírito Santo de Deus. Porque a gente crê que o Espírito Santo de Deus, ele habita num templo santo. Amém? Nós somos templo do Espírito Santo. A gente vai falar sobre isso um pouquinho. E eu lembro que quando eu me converti, foi muito especial, porque eu me converti há 18 anos atrás. Eu acho que eu já até compartilhei isso com alguns, ou aqui alguma vez. E foi algo muito tremendo na minha vida, muito especial, porque nós fomos para um encontro com Deus, né? Daqui a pouquinho, em maio, a gente vai ter um encontro com Deus. Amém? Quero ver essa igreja toda lá, em nome de Jesus, para a gente fazer uma coisa linda lá acontecendo. E quando eu me converti, foi no encontro com Deus, e eu não conhecia nada da palavra. Minha mãezinha que está aqui, toda a fé que eu tenho hoje, desde pequenininha, foi gerado através dela na minha vida. Então, nós orávamos juntas. Eu lembro de a gente tinha uma Bíblia bem pequenininha do Novo Testamento, e na época eu era católica ainda, e era muito tremendo. Assim. Eu lembro de a gente orar juntas e a mãe me ensinar isso muitas vezes.
E isso foi gerando fé no meu coração, né? Então eu comecei a crescer e aí eu busquei, né, Igreja Adventista, busquei Testemunha de Jeová, busquei o Centro Espírita e eu fui indo. Mas isso, gente, era busca por Jesus. Era busca pela fé. Era busca por algo que podia preencher minha vida e eu não encontrava. Então, nós nos casamos, fomos para os Estados Unidos, morar lá. Eu era bem novinha, sou bem novinha ainda, mas faz 18 anos isso. Então, eu fui bem pequenininha, fui ainda criança. Praticamente um bebê. Não, eu tinha 22 anos e não façam cálculos, né? Peraí. Amém. E o que acontece? Nós chegamos lá e a gente, como todo início de casamento, era muito difícil, né? Longe da família ainda. Meu pai tinha falecido naquele ano. E eu fui para o encontro com Deus, bem cheia, sem esperança, assim. Não sabia nada sobre isso. Não conhecia, não tinha noção, eu não sabia o que era. E eu cheguei ali naquele lugar e numa sexta-feira foi o primeiro encontro. E eu lembro que eu fui muito confrontada, né, com as minhas áreas ali de pecado, coisas assim que realmente me afastavam muito de Deus. Eu não conseguia, porque quando a gente não entende isso, a gente acaba, o Espírito Santo ele não habita nesse lugar, então não tem como você receber isso, né? Então eu comecei a ser bem confrontada nesse momento e eu lembro que acabou a ministração e aí eles liberaram a gente para tomar uma sopinha e eu não consegui comer. Eu estava muito, né, sendo mexida mesmo. E eu fui para o banheiro e ali no banheiro, sentada no chão, eu tive meu encontro com o Espírito Santo. E foi algo assim que transformou a minha vida. Sabe, eu voltei dali, eu chorava tanto, eu não conseguia comer, eu fui para o quarto, eu escrevi muitas coisas, que foi a primeira vez que eu tive aquele encontro real e que o Espírito Santo falava comigo. E eu lembro que eu comecei a chorar muito, e passou sábado, passou domingo, eu me batizei naquele domingo, e quando eu cheguei na minha casa, eu transformei toda a minha vida. Eu transformei tudo. Então, tudo aquilo que eu via que o Espírito Santo falou comigo, que era pecado, então eu deixei para trás. E é sobre isso, queridos, é sobre a gente deixar para trás aquilo que nos aprisiona. É sobre a gente não ficar amarrado por coisas, pela carne, pelas coisas que o prazer da vida, o prazer, sabe? Hoje está acontecendo o carnaval e, né, a gente tem visto tantas coisas pesadas que acontecem nessa época. É sobre você não se contaminar com essas coisas que nos impedem. Que impedem que o Espírito Santo faça presença na tua vida. Às vezes a gente está passando por tribulações, por situações, e a gente dorme e acorda da mesma forma. Você acha isso normal? Não é normal. O Espírito Santo de Deus, ele tem desejo em você. Ele se deleita com os teus prazeres, ele se deleita com a tua alegria, com a paz na tua casa. Não é normal a gente passar... A gente pode passar por provas, porque a palavra de Deus fala que nós seríamos provados. Mas não é normal a gente viver no olho do furacão. Não é normal. Então nós precisamos entender que existe algo novo para a nossa vida, quando nós deixamos algo para trás. E a partir daquele momento, então, a minha vida piorou. Tô brincando. Comecei sim a ser mexida, a ser provada, vem as tentações, vem as coisas, e a gente começou, né, passamos assim por um ano muito intenso, mas um ano muito de aprendizado, um ano que a gente foi muito forjado. E isso tem sido assim uma revolução desde aquele dia na minha vida, na minha casa, né? Tudo que a gente experimenta hoje, a gente entende que a gente precisa se submeter. Existe uma renúncia. Então, no versículo 4, Paulo fala assim: disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Olha que tremendo. Quando Paulo limpou as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e eles então começaram a falar em línguas e profetizar. Essas pessoas, elas estavam vivendo presas ali na religiosidade, presas nos ritos. Essas pessoas, elas conheciam a palavra, mas elas não experimentavam isso. Será que isso acontece com a gente? Será que a gente entende isso? Que a gente às vezes conhece tanto da palavra, mas nós não experimentamos? Queridos, eu tenho até um testemunho para contar que ela iria vir aqui hoje. Minha mãe tem uma moça que limpa a casa dela. E é sobre isso, sabe? Eu queria
chamar a tua atenção nessa hora. Eu fui na casa da minha mãe há um tempo atrás, e ela ia vir hoje ao culto, acabou tendo um imprevisto e não conseguiu vir. E eu cheguei lá, eu nem ia entrar, não ia subir nada, mas o Espírito Santo estava me incomodando para subir, porque eu só ia buscar a minha mãe. E quando eu subi, ela tem um filho, que ele está com câncer, nós oramos outro dia no live por eles. E ele está realmente passando por uma situação muito delicada, o estado dele é quase que terminal já, né? Eles estão ali lutando. E eu cheguei ali, eu já conhecia a história, mas eu não conhecia muito sobre ela, não tinha intimidade com ela. Então a gente sentou, conversou um pouquinho e eu vi que algo o Senhor estava querendo fazer ali. E ela começou a me explicar, ela disse, Aninha, eu estou com uma situação parada, já tem acho que quase 3 meses, né? Tem uma única possibilidade de o meu filho ser chamado ali para um transplante que vai acontecer. São poucas pessoas que estão poucas pessoas na fila, porque o caso dele é bem raro, mas eles não me chamam. A gente já tentou de tudo, já falou com o médico, já fez isso, já fez aquilo, e já buscou, mas não acontece nada. Eles não me chamam e eu estou assim, realmente angustiada, porque é a única oportunidade que nós temos de trazer talvez a cura para a vida dele. E aí eu olhei para ela e falei assim, Gi, posso orar com você? Ela disse, pode. E foi muito tremendo aquele tempo, sabe? Ela ficou bem quebrantada, né, mãe? Chorou bastante e foi um tempo bem especial. A gente orou e nós declaramos que algo iria acontecer. E eu vim para casa, a mãe veio comigo e no meio da tarde a mãe me manda uma mensagem. Paula, eles acabaram de ligar do hospital para ela. Eles acabaram de ligar do hospital para ela. Você tem noção do que isso significa? Algo foi produzido na fé daquela mulher naquela hora. Algo foi produzido no coração dela. Porque nós precisamos entender que quando nós carregamos o Espírito Santo de Deus, aonde nós colocamos os nossos pés, nós temos a autoridade para mudar a circunstância daquele lugar. Nós temos a autoridade para declarar cura, para orar em línguas, para profetizar, para mudar situações no casamento. Você é cheio do Espírito Santo e Ele pode transformar a vida daqueles que estão à sua volta. Não porque existe algo cheio de você, mas porque você é cheia dele. Amém? Nós não podemos ser cheios de nós. Nós precisamos acabar com esse legalismo que existe nas nossas vidas, que a gente acha que nós somos cheios de nós. Então, quando nós colocamos os pés em algum lugar, nós precisamos entender e nos possuirmos da palavra. A palavra diz que quando nós colocamos a planta dos nossos pés, todas as circunstâncias, tudo aquilo que está à nossa volta, pode ser mexido. Amém? E nós começamos ali no grupo que a gente tem dos discipuladores, nós colocamos ali uma listinha por pessoas que nós oramos, e ela foi a primeira pessoa. Logo depois que a gente começou a orar, aí a gente perdeu o contato, eu não tinha mais falado com ela, mandava algumas mensagens, ela não respondia. E aí eu peguei e comecei assim, vamos deixar tudo ao seu tempo, né? E aí ela me mandou uma mensagem logo depois que a gente começou a orar por ela e disse, eu quero ir no culto. E foi muito tremendo. Semana passada ela tentou vir e o Uber não achou. Olha que coisa do diabo, gente. O Uber não achou o lugar da igreja, voltou com ela para casa. Enfim, eles estão nessa luta ainda, ele está fazendo os testes. Mas é sobre nós entendermos que nós temos poder e autoridade para mudar as circunstâncias na nossa casa. Porque nós carregamos o Espírito Santo. Porque nós temos intimidade com Ele. Essas pessoas ali, elas estavam ali que Paulo falava, elas estavam vivendo numa religiosidade. Elas sequer conseguiam experimentar o poder que elas tinham através do Espírito Santo. Mas quando Paulo impôs as mãos sobre elas, elas começaram a profetizar, a falar em línguas. Deus tem vontade, tem desejo que você experimente algo novo. Você tem esse desejo? O desejo do Pai é todos os dias, Ele deseja que você acorde e que você experimente algo novo nele. E como que está o teu coração? Você tem desejado? A Bíblia fala que Paulo impôs as mãos e eles foram batizados imediatamente. Eles não precisaram esperar, não houve um clamor, imediatamente. Você tem fé que você pode ser cheio do Espírito Santo? Você tem fé que você pode pôr as mãos sobre uma pessoa e ela ser curada porque você carrega algo... A coisa mais preciosa que existe é o Espírito Santo. Uma multidão de pessoas foram alcançadas depois disso. Aconteceu uma revolução naquele lugar por causa de uma única verdade que um simples homem carregava naquele lugar. Paulo, para mim, ele é um dos maiores
exemplos de pessoas que viviam com o Espírito Santo. Se você, puder, eu te desafio a ler o livro de Atos, os livros ali do Novo Testamento. Foram 192 livros do que tu falou, que ele escreveu? Ah, tá, desculpa. Esse foi um outro dado. 14 livros ele escreveu ali, o Du estava compartilhando comigo. E é muito tremendo, porque ele fala muito sobre isso, ele vive isso, ele vivia isso. E essa presença, esse marco que o Espírito Santo pode fazer, ele continua, ele não ficou lá. Ele continua para todos aqueles que querem. Então, Deus escolhe homens imperfeitos, mulheres imperfeitas, que se permitem moldar-se pelo Espírito Santo. Deus ele não olha assim e diz assim, Deus se agrada tanto da Natália, ela é uma menina que busca, ela é uma menina... Ele se agrada dela, mas ele se agrada da Ana, ele se agrada do Fran, ele se agrada do Pedro, ele se agrada do Igor, ele se agrada de todos aqueles que decidem. Existe uma decisão. Existe uma decisão. Você entende que nós precisamos decidir? Deus, ele deseja que nós ansiamos por isso. Semana passada o Du falava aqui muito sobre se converter, diariamente. Foi uma palavra muito tremenda que ele trouxe para nós. A gente percebe assim que nós estamos vindo assim de um período que parece que o Espírito Santo quer falar algo muito importante com a igreja, porque uma palavra está vinculada à outra, que parece que uma semana é a continuidade da semana anterior. E a nossa vida com Deus, ela deve estar pautada nisso. A minha conversão, ela não é uma vez. A minha conversão, ela é todo dia. A gente precisa negar-se a si mesmo todo dia. A gente vai pecar todo dia, mas todo dia eu preciso me arrepender daquilo que eu fiz e amanhã eu não posso cometer de novo. Eu tenho que passar de fase. Deus tem um propósito de vida abundante para nós, para aqueles que desejam passar de fase. Porém, só quem se submete ao processo de ser forjado no seu caráter, ele pode alcançar aquilo que Deus tem para nós. Ele pode viver o propósito. Logo mais à frente, no versículo 9, então, a gente encontra ali uma grande dificuldade de Paulo. Então, a gente, lendo um pouquinho, fala ali que as pessoas estavam com o coração endurecido. Então, elas experimentaram daquele mover, elas começaram a falar em línguas, elas experimentaram a presença do Espírito Santo. E o que acontece? Elas começam a ficar com o coração endurecido, elas começam a falar mal na frente da multidão. Então, a porta de entrada para todo espírito de confusão nas nossas vidas vai ser sempre a gente descrer. A gente trazer confusão, a gente endurecer o coração. Sempre que o teu coração começar a falar algo, a semear algo, aquela igreja é assim, o pastor está desse jeito, o louvor não é legal, a Aninha olhou para mim com a cara feia. Pode ter certeza que o teu coração está sendo sondado pelo inimigo para poder endurecer ele, para que você não receba, para que você não entenda, para que você não esteja cheio do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos discernir isso, igreja. Nós precisamos entender que o Espírito Santo ele quer ter liberdade em nós. Mas o nosso coração, ele precisa estar limpo, ele precisa estar cheio para que as coisas do Senhor elas possam frutificar nas nossas vidas. E que as coisas do mundo, elas não tenham vez em nós. Nós precisamos discernir. Mateus 13:15, se puder projetar, Loreni, fala assim: pois o coração deste povo está endurecido. Olha que tremendo, eles ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem e nem os seus ouvidos ouvem. O seu coração ele não entende e não se voltam para mim, nem permitam que eu os cure. Deus deseja derramar da cura sobre toda a carne. Porém, a gente não permita que isso aconteça. Porque não é simplesmente ajoelhar e dizer assim, Senhor, me cura. Não, você precisa ter uma vida para isso. Você precisa buscar a tua fé, o teu coração precisa gerar fé, não pode gerar dúvida. O teu coração precisa gerar fé. O teu coração precisa estar sensível. Se o teu coração gera dúvida, o Espírito Santo não vai habitar, não vai agir. Porque você coloca limite para ele. O Espírito Santo deseja ser nosso amigo mais íntimo. Ele deseja quebrar a gente e fazer de novo. O Alex, ele compartilhou com a gente, ele esteve aqui ministrando, foi uma bênção. E ele falou algo que eu achei tão tremendo. Ele falou assim, Ana, a gente precisa praticar
o zelo uns pelos outros, né? Quando alguém começa a vir querer falar algo do Sandro, eu vou dizer assim, não, eu conheço o caráter do Sandro. O Sandro não é assim. Embora você até perceba alguma coisa, viu, Jô? Não pode falar. Embora a gente até perceba algo que o Sandro, não que seja o caso dele, né? Mas embora tu perceba assim, poxa, o Sandro tem isso. Claro que vai ter, eu tenho, o Sandro tem, o pastor tem. Não esperem perfeição das pessoas. Mas nós precisamos ser aqueles que zelamos uns pelos outros, porque isso fecha a porta para sondagem, para o inimigo trabalhar nas nossas vidas, para trazer divisão, para trazer contenda. Sabe, parece que a gente sabe tudo o que tem que fazer, mas na hora da prova a gente vai lá e deixa a pergunta em branco. E aí a gente tira 0 na prova. A gente não pode mais ficar deixando a prova em branco. A gente sabe o que tem que fazer e a gente precisa começar a colocar em prática, colocar a resposta certa. Deus já te deu a resposta. A gente já sabe a resposta. Porém, a gente insiste em escrever aquilo que a gente acredita. Né? E aí acaba ficando bem difícil. Existe um propósito para isso, amém? Você foi criado para viver a imagem e semelhança de Deus, não do homem. A gente parece que gosta de imitar o homem. A gente acha bonito quando a gente vê um influenciador do Instagram falando umas coisas bonitas, uma forma legal de ser. E ali ela tem todo um jeito para convencer as pessoas de acreditarem naquilo, de comprarem aquele produto. E aí a gente começa a dizer assim, poxa, que legal, eu queria ser assim. Mas Deus não te criou para parecer com um homem. Nós não fomos criados para nos parecermos com o homem. Nós fomos criados para nos parecermos com Deus. Nós somos a imagem e semelhança dele. O homem peca, o homem falha, o homem te conduz ao erro. O Senhor jamais vai fazer isso. Nós podemos admirar pessoas, nós podemos ter pessoas como nossa referência, mas jamais essas pessoas podem ser o centro das nossas vidas. Eu percebo muito que hoje acontece essa questão do coaching, está tão em alta, né? Então, assim, é muito louco como isso acontece, porque agora parece que tudo... eu preciso, para criar um filho, tu precisa de um monte de gente, né? Tu precisa de uma pessoa que vai amamentar, de uma pessoa que vai te ensinar a educar, de uma pessoa que vai ensinar a dormir, uma pessoa que... Gente, antigamente ninguém tinha isso. Né? É só a gente buscar, a gente ter essa intimidade nossa com Deus, nossa com as pessoas, com a nossa família. E a gente vai aprendendo. Quando a gente entende a importância que isso tem para nós, o quanto que o Espírito Santo quer mostrar. Às vezes a gente coloca tanta expectativa nas pessoas. E às vezes a única coisa que o Espírito Santo quer é dizer assim, filha, olha para mim porque eu vou te ensinar. Eu vou te dar a direção. Sou eu que vou colocar as palavras certas. O que serviu de exemplo para ele e foi bom para ele, pode não ser para você, porque a tua vida é diferente da dele. Nós não temos uma vida igual a do outro. As emoções, os traumas, as situações são diferentes. Então, cada um vai se posicionar de uma forma. O papel do Espírito Santo é nos confrontar, ele quer nos alinhar, ele quer estabelecer coisas novas em nós. Ele quer nos consolidar e fazermos de nós multiplicadores da fé. Quando nós entendemos isso, nós começamos a esbanjar esse amor. O papel do Espírito Santo é te alertar, é te direcionar, é te proteger dos perigos físicos e dos perigos espirituais. Quando você entende que o Espírito Santo ele quer te proteger, ele não é aquele pai, né, cascudo lá que fala não, ele quer te proteger, ele quer te direcionar e para isso precisa sim de renúncia. O fato é que ele não habita em lugares que não existe separação, não existe santidade, não habita. 1 Coríntios 6,19 fala: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Gente, olha que versículo tremendo. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós carregamos a presença do Espírito Santo. Nós somos aquele que esbanja a presença do Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo não caminha com mentira. O Espírito Santo não caminha com adultério. O Espírito Santo não caminha com agressividade. O Espírito Santo não caminha com bebedeiras. Não caminha. É difícil ouvir isso, mas ele não caminha. E aqui existe uma renúncia. Existe uma renúncia. A gente precisa entender que viver com o Espírito Santo e experimentar todas essas coisas, elas precisam de renúncia.
o nosso corpo é morada dele. A gente não pode esperar intimidade com quem a gente não tem familiaridade. Não podemos. Se você não é próximo de uma pessoa, você não pode dizer que você é íntimo dela. Se você não é próximo do Espírito Santo, você não pode dizer que você é íntima dele. Você pode dizer que você apenas ouviu falar dele, que você conhece ele. Muitas vezes a gente confunde religiosidade, libertinagem e liberdade. A religiosidade, ela está ligada ali a ritos. Você conhece tudo, você pratica, você sabe do que tem que fazer, né? Então você vai ali, você comete ali o rito do batismo, mas depois disso você volta a ser a mesma pessoa. Você pode... Eu vou ao culto todos os domingos, eu volto, mas quando eu chego em casa é aquele quebra-pau, eu não posso ouvir a voz da minha mulher, o meu filho já começou a chamar a atenção, eu já brigo. Então isso é um rito, é uma religiosidade. A libertinagem, ela está relacionada à forma como você decide se vestir, a forma como você decide falar, a forma como você decide ser sensual, a forma como você explora o teu corpo, a forma como você se expõe na internet, se expõe nas tuas fotos. Isso é libertinagem. Se você faz isso de uma forma pecaminosa, não é liberdade, é libertinagem. O Espírito Santo não habita nisso. Liberdade é um conjunto de direitos que nós possuímos e que a gente sabe o nosso limite. Nós sabemos que a Bíblia fala que nós podemos... Eu falo isso muito para o Bernardo. E é muito engraçado porque ele vem falar assim para mim, mãe, isso eu posso? Porque a Bíblia diz que nem tudo eu posso. Eu digo, não, filho, tudo tu pode, mas nem tudo te convém. Tudo nós podemos. Nós podemos agora estar na escola de samba lá de Sapucaí. Mas isso está amarrado? Mas isso nos convém? Isso vai gerar vida em nós? Isso vai trazer santidade, separação? Isso vai alegrar a minha carne ou vai alegrar o meu espírito? O que tem alegrado o teu espírito? Você é templo do Espírito Santo. Ele mora dentro de você. Nós, como pais, nós ansiamos para que os nossos filhos, eles peguem fogo. Nós, como pais, nós ansiamos para que os nossos filhos não cometam os erros que nós cometemos. E é tão difícil, parece, para os jovens entender isso, né? A gente exige tanto assim que eles tenham essa vida e a gente busca tanto. E parece que para o jovem é tão difícil entender que a gente... O que nós mais queremos é que realmente eles não entrem naquele caminho que divide, que separa. João 14, 15, 18 fala assim: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. O mundo não conhece. Se você falar isso para uma pessoa do mundo, ele vai te chamar de doido. Ele vai dizer, você é fanático, você é religioso. E, no entanto, o que menos a gente quer é ser religioso. Tiago 4,4 fala, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós... Gente, olha que forte isso. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Você tem sido amigo do mundo? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você faz a sua escolha todos os dias. Você faz a escolha de quem você quer ter intimidade, dos amigos que você quer perto de você. O Espírito Santo deseja alcançar as profundezas do teu coração. Ele deseja ir em lugares profundos, onde só você tem a liberdade de deixar ele ir. A amizade com o mundo te separa do teu melhor amigo, daquele que pode ser o teu mais íntimo, daquele que pode te levar em lugares altos, daquele que pode te fazer passar por situações de uma forma mais fácil, né? Porque ele vai nos conduzindo, ele vai nos direcionando. A convivência com o pecado ou com pessoas que estão no pecado nos separam de Deus. Amém? Quando a gente está numa roda de pessoas, de amigos que estão compartilhando daquilo, que estão vivendo situações que são tão diferentes da gente, ou a gente vai ser um ET no meio daquele lugar, ou a gente vai se corromper. Ou a gente vai entrar naquele mesmo lugar. Por isso eu falo para vocês, principalmente para os jovens. E eu falei para a Natália, o meu coração ele tem ardido muito pelos jovens da igreja. É muito difícil viver essa juventude, é muito difícil vocês entenderem que existe um lugar de separação. Mas é muito lindo ver o que Deus pode fazer através de vocês. É muito lindo ver quando vocês
Porque vocês são, né, realmente é muito difícil, porque vocês estão sozinhos no meio de uma multidão, né, Nath? Mas é lindo ver quando uma pessoa se posiciona e pode contagiar todos aqueles que estão à volta. Vocês têm a oportunidade de contagiar com o Espírito Santo aqueles que estão à volta de vocês. Há uns domingos atrás, o pastor falou sobre o avivamento de Gales e realmente foi algo que mexeu muito comigo. Resumidamente, aquele livro, ele fala que 100 mil pessoas se converteram em 6 meses. Porque um jovem de 13 anos, ele decidiu começar a orar por aquele lugar. Ele decidiu começar ele entendeu que existia uma ausência do Espírito Santo ali. Então, por anos ele orou. Ele orou, ali aquele livro fala que ele orou até os 26 anos, até que o Espírito Santo pudesse avivar aquele lugar. Naquele mesmo tempo, o pastor daquela igreja, ele experimentava de uma igreja morna, uma igreja fria, uma igreja vazia, uma igreja que não entendia, uma igreja que não discernia o que estava acontecendo, uma igreja religiosa. Então, aquele avivamento começou dentro das igrejas, né? Foi lindo, convido vocês a ler. Quem não leu, mergulhe nesse livro, é bem pequenininho, ele tem 25 páginas, mas ele é revolucionador. Então, aquele avivamento começou ali e não ficou dentro da igreja. Aquele avivamento foi para os bares, foi para os cinemas, foi para as lojas, contagiou toda aquela cidade. Homens e mulheres, eles foram tocados por aquele lugar. Qual a importância que o Espírito Santo tem para nós? Né? Qual a importância? O que Deus pode... Quando a gente pergunta assim, pai, com o que o Senhor se alegra em mim? Um filho, ele carrega a herança, o legado do pai. Qual herança nós temos carregado? O que a gente tem deixado de herança para os nossos filhos? A gente precisa refletir. Um filho que tem intimidade com o pai, ele se revela. E ele tem desejo de caminhar com ele. É muito lindo, porque eu vejo muito isso no Bernardo, que ainda é pequenininho. A Nath já é uma mulher, né? Então ela já tem as decisões dela. Mas o B, ele tem uma referência muito grande no Du. Isso é legal, porque o Eduardo passa isso para ele. Eu quero ser como meu pai. Embora às vezes ele diga que o Jô é muito forte. Qualquer coisa que está quebrado ou que precisa de conserto, ele diz, chama o Jô, mãe. O Jô é grandão. Amor, tem que crescer. Fica a dica, vai fazer boxe. A nossa prática do dia a dia diz muito sobre quão cheios de princípios e do fluir do Espírito Santo nós estamos. A tua prática, o que você faz na escola, o que você faz no teu trabalho, o que você faz no teu ministério, o que você faz dentro da tua casa, diz o quão você é cheio do Espírito Santo. Você não é cheio do Espírito Santo se você tem uma atitude iracunda todo o tempo. Você não é cheio do Espírito Santo se numa roda de conversa você fala palavrões, você se enche de bebida, você deseja ir para balada, você deseja estar em lugares onde o Espírito Santo não pode estar. Você não é cheio do Espírito Santo se você vê pessoas precisando de uma oração e você tem vergonha de orar. Quantos de nós somos envergonhados e quanto nós limitamos o fluir do Espírito Santo de Deus porque a gente tem vergonha de abrir a boca e orar por uma pessoa, achando, capaz que ele vai me usar. Ai, que vergonha eu falar isso aqui. Se nós continuarmos assim, nós vamos ver pessoas indo para o inferno todos os dias, porque é isso que a Bíblia fala. Nós somos aqueles que precisamos ser ousados, abrir os nossos lábios, e a Bíblia fala que a nossa boca será cheia dele. Quando a gente só precisa abrir a boca. Nós precisamos passar da fase da religião para a cultura do evangelho vivo em nós. Nós não somos religiosos, mas existe uma cultura viva dentro de mim que queima. Que existe uma chama acesa dentro de nós. Sabe, ouvir pregações, pastores exuberantes falando, né? A gente às vezes, eu quero ouvir o fulano de tal. É legal, é muito importante, é para o conhecimento, né? Mas isso faz você apenas ter um choque emocional. Você fica extasiado naquela hora, mas isso não gerou mudança na tua vida. A gente precisa passar dessa cultura da religião. Eu preciso passar dessa cultura da religião. A gente precisa olhar aquilo, se você olhou uma pregação que te gerou um choque, isso na mesma hora, na mesma hora, no mesmo momento, você já precisa se arrepender daquilo que você ouviu e começar a gerar transformação na tua vida, todo dia. Todo dia, isso tem que fazer morada dentro de nós, sabe? Às vezes a gente vem num culto e fala assim, nossa, aquele culto foi demais.
Foi tremendo como Deus falou comigo. E aí no outro dia você não lembra mais nem da palavra. Isso foi mudança ou foi emoção? Foi emoção. Nós não queremos ser uma igreja emocionada. Nós queremos ser uma igreja transformada. Transformada. O que transforma a nossa vida é a abertura que nós damos para o Espírito Santo. É o agir dele, é o quanto nós estamos dispostos a renunciar. Renunciar todos os dias. Eu renuncio a minha carne todos os dias. A Aninha é uma pessoa santa, então não. Todo dia eu tenho vontade de fazer algo que eu não quero fazer. Todo dia eu tenho vontade que eu não posso fazer. Todo dia eu tenho vontade de xingar alguém. Brincadeira. Todo dia eu tenho vontade de fazer algo porque eu sou imperfeita. Eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa que eu preciso do Espírito Santo todo dia. Se eu deixar de ter intimidade com o Espírito Santo, é óbvio que eu vou pecar. É óbvio que eu vou fazer coisas erradas. Então eu preciso entender que o Espírito Santo de Deus, eu carrego ele quando eu me santifico. Quando eu deixo de me santificar, de me consagrar, ele já não está mais comigo. Ele já não entra nos lugares que eu decido entrar. Então precisamos ser intensos para sermos cheios. Amém? E eu queria te dar 3 dicas que farão de você uma pessoa cheia do Espírito Santo. A primeira dica é se arrepender do pecado conhecido. Você conhece aquilo que você está pecando. Você conhece os teus pecados. E você precisa abandonar qualquer prática que te separe do teu amigo. A segunda dica, obedeça o Espírito Santo imediatamente. Quando ele te falou, é imediatamente, custe o que custar. Não importa o quanto isso vai te custar, obedeça. Se arrependa e obedeça. E a terceira dica, essa talvez seja a mais difícil. E para mim foi a que fez muita diferença na minha vida. Afaste-se de pessoas que não pensam como você. Tem momentos que é preciso a gente estar longe. Se você estiver naquela mesma roda de pessoas que estão vivendo coisas que o Espírito Santo não se alegra, nada disso vai fazer diferença. Não adianta você se arrepender, mas você não mudar o teu curso. O Espírito Santo deseja direcionar os nossos caminhos para um lugar de paz. O mover do Espírito Santo não tem a ver com filhos preferidos, não tem a ver com, eu gosto muito mais da pastora Lê do que da Michele. A pastora Lê me agrada muito porque ela é uma pastora. Não tem a ver com isso. O Espírito Santo de Deus, ele tem preferência naqueles que escolhem estar com ele. Quanto mais a gente estiver próximo dele, mais mais nós nos consagrarmos e nos separarmos do pecado, mais santo nós seremos, mais santidades, mais o fluir dele nós teremos dentro de nós. E isso é uma decisão diária, amém? Quanto mais do homem tem dentro de você, menos você vai carregar do Espírito Santo. Quanto mais as suas escolhas estiverem com aquilo que o Espírito Santo pode estar, mais terá dele na tua vida. Então, na cidade de Éfeso, muitos conheciam a palavra, mas quando Paulo falava sobre o Espírito Santo, coisas aconteciam. Então, eles profetizavam, falavam em línguas, e coisas sobrenaturais aconteciam naquele lugar. Paulo ficou 2 anos ali ministrando aquela palavra, e aquele mover, aquele avivamento, ele atingiu toda a região da Ásia. Olha que tremendo, gente. Essa semana, não sei se vocês estão acompanhando, acho que já dura 10 ou 12 dias, mas está acontecendo um avivamento ali em Asbury, né? Nos Estados Unidos, e é tremendo o que está acontecendo ali. Eu não sei se vocês, quem está acompanhando ali o que está acontecendo? Gente, aqueles jovens, eles chegaram ali num lugar, numa universidade, eles são daquela universidade, eles chegaram para um culto, e eles então começaram a louvar, a adorar a Deus, e eles não pararam. Faz 10, 12 dias que isso está acontecendo ali. E eu estava vendo alguns relatos, é tão tremendo, porque pessoas começaram a andar, homens foram curados, pessoas que tinham uma necessidade financeira foram providas dessa necessidade. A Natália estava compartilhando comigo que muitas pessoas foram libertas da imoralidade sexual, muitos jovens, e muitas pessoas estão chegando ali de curiosidade, que não conhecem Jesus, mas estão sendo impactadas pelo Espírito Santo. Quem crê aqui que esse avivamento pode chegar aqui? Amém? Gente, isso mexeu tanto comigo, porque acontece esse avivamento num lugar, numa universidade, onde a imoralidade reina, onde os jovens eles estão dispersos. Esse avivamento acontece num lugar onde
Os nossos jovens são os mais atacados de toda essa geração, de tudo que a gente vive. É o lugar onde existe mais libertinagem, liberdade para o pecado acontecer. E essa faculdade, essa universidade estava ali repleta de jovens que estavam estudando e que talvez pudessem até estar pensando no que faria depois dali, para uma balada, ou se suicidar, porque o índice de suicídio é enorme, é gigante. A gente não imagina o que está acontecendo na cabeça deles quando uma situação acontece ruim dentro de casa. Eu queria clamar nessa manhã e eu queria convidar todos os jovens para vir aqui na frente. O Senhor me direcionou até esse tempo. Eu queria pedir para que os jovens, as crianças, pudessem vir aqui à frente. A gente vai ter um tempo de oração por eles. Queria convidar os pais para que pudessem estar cobrindo a vida desses filhos nessa manhã. E eu queria realmente te incentivar a ser um avivador da palavra. A ser um avivador da palavra, a ser um multiplicador da fé. Você não é uma pessoa do acaso. Você não é uma pessoa que foi criada para viver o acaso. Você não é uma pessoa que foi criada para viver todos os dias a mesma coisa, a mesma situação. E nada transformar na tua casa, nada ser mudado. Você é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Existe liberdade do Espírito na tua vida. Existe desejo de você estar, de você ter intimidade com teu amigo. Eu queria que você pensasse agora numa pessoa que você chama de meu melhor amigo. O que essa pessoa fez por você? Além de ser um melhor amigo. O teu melhor amigo é aquele que morreu na cruz. Nós podemos ter amigos aqui, com certeza. Mas aquele que tem que avivar os nossos corações, aquele que tem que mexer com a nossa estrutura, nós precisamos chamar ele de melhor amigo. Ele é quem te direciona. Queria convidar o Fábio, os músicos para subir aqui. A gente vai ter um tempo de louvor. E se você, pai, quiser começar nesse momento a declarar coisas sobre o teu filho, nós teremos esse tempo. E nós queremos declarar que jovens que são avivados, jovens que são cheios do Espírito, jovens que não são contaminados por um choque emocional. Nós queremos repreender isso. Vir ao culto, receber a palavra, entender que ela precisa mudar, fazer algo em nós, mas sairmos daqui apenas emocionados. Aleluia.